Domingo que vem, ainda não voltaremos no domingo que vem, ok? Nós queremos continuar falando do perfil do cristão. Falávamos agora há pouco sobre coração e sobre vida, sobre a transformação que o Senhor faz em nossos corações e como isso alcança a nossa descendência. E nesse momento nós queremos ler o Sermão do Monte, queremos estudar uma parte do Sermão do Monte e entender qual é o perfil, como eu devo proceder e qual é a minha influência sobre a sociedade em que eu vivo, ok? Antes de começarmos, eu quero ter uma palavra de oração mais uma vez. Feche seus olhos nesse instante, vamos orar. Senhor, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti e pedimos que essa aula de escola bíblica possa alcançar e transformar e ensinar a todos nós que estamos acompanhando nesse instante a viver de forma que Te agrade. Ajuda-nos, Senhor, a entender as palavras do Teu Filho, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um pastor já falecido, um pastor presbiteriano já falecido, ele dizia que um bom crente, ele tinha que ler pelo menos o Sermão do Monte toda semana. Toda semana. Reverendo Oswaldo Emerick, um pastor do sul do país, ele sempre quando subia ao púlpito, ele dizia a cada plenária, a cada auditório, que um bom cristão, ele precisa ter os seus olhos voltados para o Sermão do Monte. É a maior e melhor lição de como eu devo proceder com o caráter, com a justiça e com a influência que Deus quer que eu tenha. Então, uma coisa é a vida como eu vivo e o referencial que eu tenho fora. E outra coisa é ser um cristão genuíno e ter o caráter moldado pela palavra do Senhor. E com isso, poder agradar ao Senhor. E se Ele se agradar de nós, podermos vislumbrar as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Uma outra coisa que ele falava também, que eu achava interessante, é que em seus sermões ele falava que ele gostaria de pregar com um espelho atrás dele, para que as pessoas pudessem se ver em meio aos sermões, que as pessoas pudessem ver as expressões diante dos fatores, das recomendações que a palavra de Deus faria aquelas pessoas. E ele falava que algumas iriam reparar uma apatia, tanto faz, outras ficariam alarmadas com o fato de que estavam imersas em pecados, outras olhariam com desdém, achando que o orgulho próprio serviria ainda melhor do que a própria orientação da palavra de Deus. Então, são fatores que marcaram a minha juventude, enquanto eu estudava no Sul, de que eu preciso realmente ver e rever os valores do reino, de como eu devo proceder, e essas marcas que o Sermão do Monte traz são extremamente importantes para nós nesse domingo. Se você quiser ler e aprender mais, foi uma das leituras que eu fiz para essa aula, leia o Sermão do Monte, é um livro chamado O Sermão do Monte, do John Stott. Ele vai tratar em minúcias sobre cada uma das palavras, sobre cada um dos perfis, sobre cada uma das molduras que Cristo apresenta para que nós venhamos a ficar dentro delas e possamos, a partir dali, enxergar o mundo com as lentes da palavra do Senhor. Eu quero ler os 12 primeiros versículos do Sermão do Monte, capítulo 5. Nós vamos ler os 12 primeiros e eu vou comentar todo o capítulo e para que você tenha ideia do que nós queremos falar aqui. Mateus capítulo 5, versículo 1 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse,
aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-lo dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Essa é a primeira parte do Sermão do Monte, e o Sermão do Monte ele vai tratar de aspectos que são muito presentes, e eu reduzi tudo isso ao capítulo 5, em que o Sermão do Monte diz que precisamos ter um caráter e uma conduta ilibada, um caráter que realmente possa mostrar os valores do reino e do rei, um caráter que possa demonstrar quão próximo nós estamos desse Deus que corrige os nossos passos. Não é só caráter, mas mostra também a influência que nós precisamos ter diante dessa sociedade. Porque no versículo 13 até o versículo 16, Jesus vai falar que nós somos a luz do mundo, sal da terra, e que nós precisamos temperar e iluminar o caminho desse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Então, eu tenho o caráter, eu tenho a influência e eu tenho também a justiça desse reino do Senhor. E a justiça desse reino do Senhor não é uma justiça que abandona os ensinos do Antigo Testamento, mas é uma justiça que olha os ensinos do Antigo Testamento, olha toda a história antes de Jesus, para entender quem é esse Jesus. Olha os escritos do Antigo Testamento e percebe como Cristo vai cumprir todos os mandamentos e como eu encontro graça nessa lei, nesses ensinos. Então não são coisas dissociadas, não são coisas separadas, muito pelo contrário, são coisas em que Cristo vai dar a orientação certa, o direcionamento certo, a partir da graça do nosso Senhor. Já falamos isso em uma outra vez. Os 10 mandamentos, por exemplo, não são apenas mandamentos morais, mas pense num povo que ficou 400 anos em meio a uma cultura pagã no Egito, e de repente esse povo recebe um chamado de Deus, e eles começam a servir um Deus que é chamado de Eu Sou. Como você vai servir esse Deus? Quais são as coisas que agradam a esse Deus? Qual é o sistema religioso que quer me agradar? Tenha a mim como seu único e suficiente Salvador. Você quer me agradar? Não minta, não cobice a casa do próximo, não mate. Você quer me agradar? Os 10 mandamentos são então sinônimos da graça. Como eu agrado ao Senhor? Os 10 mandamentos vão dar essa direção. E aqui no versículo 21 em diante, a gente vai ver, no 17 em diante, a gente vai ver que Cristo começa dizendo: olha, eu não vim aqui para revogar a lei, eu vim para cumprir. Eu vim para mostrar para vocês como a lei deve ser aplicada. Mesmo que vocês não consigam cumprir, eu tenho uma orientação da graça do Senhor, apesar do seu pecado, do nosso pecado, a graça do Senhor nos alcança através da lei também. Então, quando eu me pergunto como eu devo proceder, eu tenho que me perguntar sobre como vai o meu caráter, quão influente eu sou e como é a minha justiça. Caráter, influência e justiça
são os 3 aspectos do capítulo 5 de Mateus no Sermão do Monte. As primeiras palavras. Nós podemos ver que, no que diz respeito ao caráter, onde nós olhamos as bem-aventuranças, macários no grego, que quer dizer felizes são aqueles, a gente pode ver que existe um contrassenso de tudo aquilo que a sociedade acredita, um contrassenso de tudo aquilo que as pessoas desejam. Porque, releia o texto comigo, olha o que a Bíblia diz: feliz é o humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. Uma outra tradução poderia ser pobre de espírito. Como alguém que é pobre de espírito pode ser feliz? Das duas, uma. Ou a Bíblia está dizendo que o voto de pobreza é uma realidade, ou a Bíblia está dizendo que esse tipo de pobreza tem outro significado. Preste atenção. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Qualquer pessoa fora da igreja falaria o seguinte: olha, eu não quero nem chorar para poder ser consolado. Eu quero permanecer com a minha felicidade dessa forma. Por que eu preciso chorar? Eu não quero nem choro e nem consolo. É sobre contrassenso que o Sermão do Monte vem nos dirigir e vem direcionar os nossos passos, para que a nossa visão não esteja arraigada, alicerçada, fundamentada nas coisas e nos valores do mundo, mas na perspectiva bíblica. Ser pobre de espírito quer dizer que eu preciso reconhecer que sou dependente de um Deus que é onisciente, onipotente e onipresente. Ser pobre de espírito nada tem a ver com mendicância. Ser pobre de espírito nada tem a ver com o aspecto do rosto, de andar entristecido. Ser pobre de espírito quer dizer: Senhor, embora eu reconheça que tudo que eu tenho é de Ti, é do Senhor, embora eu saiba que em meio às crises o Senhor tem me dado estabilidade, embora eu saiba de tudo isso, eu quero reconhecer que sem o Senhor eu sou nada. E que por isso o meu caráter tem que ser forjado nessa dependência espiritual de Deus e somente de Deus. Eu não posso sequer pensar que eu posso ser dependente das bênçãos que Deus me dá, ao invés de ser dependentes do Deus que me abençoa. Não posso. Precisa fazer parte do caráter cristão essas coisas. Eu preciso entender que ser feliz tem a ver com ter vida, como nós lemos em Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Ter vida a partir de um coração transformado. Então, eu quero ser humilde, eu quero ter um coração diante do Senhor, eu quero ser manso, eu quero ser pacificador. Olha só, como o nosso caráter forjado a partir das Escrituras gera um contrassenso a qualquer leitor desprovido dessas lentes. Como é que eu posso ser pacificador enquanto eu sou perseguido? Como é que eu posso ser manso enquanto eu choro de desespero, de angústia, de ansiedade? Como é que eu posso ser humilde, sabendo que Deus tem me abençoado com coisas que eu mesmo não merecia? Temos mais do que realmente precisamos. Não parece um contrassenso? Contraditório? Pois é. São práticas que vão forjando o nosso caráter. Práticas ativas e passivas. É ativo quando a Bíblia diz que os pacificadores serão reconhecidos como filhos de Deus. Tem que partir de mim. Mas se torna passivo quando eu sou perseguido por causa da justiça. Porque eu procuro ser justo, porque eu procuro aquilo que é correto aos olhos de Deus, eu serei perseguido por isso. Então, eu sou simplesmente um objeto em que as pessoas podem querer me perseguir. Tanto numa coisa quanto a outra. A Bíblia diz que
são aspectos que vão demonstrar que o meu caráter é realmente cristão. Que o meu caráter é realmente alicerçado na Bíblia. Se eu pratico a justiça e não sou perseguido, tem alguma coisa estranha. Se eu procuro realmente aquilo que pertence ao Senhor, aquilo que ajuda o próximo, então eu não sofrerei, então eu terei que sofrer perseguição, de algum jeito. Se as nossas práticas não condizem com isso daqui, então pode ser que a justiça que nós estejamos praticando não seja uma justiça que agrade tanto a Deus assim, mas que agrade mais ao nosso coração do que ao Senhor. Então, quando nós falamos de caráter cristão, nós estamos falando que todos os dias teremos desafios próprios para vencer e teremos desafios que serão colocados em nossas vidas por outras pessoas. Nós choraremos porque há provocações, há anseios que a vida coloca em nossas vidas. Porque nós moramos num mundo que jaz no maligno. Porque somos pecadores. E diante desses fatores, dessas decisões, eu tenho que perceber que tudo isso faz parte do caráter cristão e nós estamos sendo forjados a sermos mais parecidos com Cristo. Esse é o caráter que Deus quer que nós sigamos. 8 coisas que nós precisamos ter em nossas vidas para que possamos monitorar e ter um caráter, uma conduta diante do Senhor verdadeira. Humildade, dependência de Deus, e dependência de Deus aqui, que é chorar com os que choram, que é para herdar a terra, ser consolado. Isso quer dizer que o meu choro não é um simples choro, mas é um choro de luto. A raiz do verbo ali quer dizer um pranto, um enlutamento, um entristecimento, e a Bíblia diz que quando nós nos sentimos assim, por diversos fatores, por causa do nosso próprio pecado, das angústias da vida, a Bíblia diz que nós seremos consolados. Seremos consolados. Mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, ser limpo de coração, pacificador e perseguição, são 8 aspectos daqueles que vão direcionar e vão forjar o nosso caráter. Pessoas desistem de viver uma vida assim. Pessoas negociam valores do reino em prol da sua própria satisfação. A Bíblia vai falar que existe um método, em Tessalonicenses, existe um método pelo qual nós conseguimos entristecer o Espírito Santo. Note, não estamos falando de perda de salvação, não estamos falando de alguém que deixou de ser cristão. Nós estamos falando que existe uma forma em que podemos viver alheios à vida de santificação. Existe uma forma em que podemos entristecer o Espírito a ponto de acharmos que essas coisas não têm valor, que esses aspectos que moldam o caráter de um cristão não têm realmente serventia no mundo de hoje. Cuidado, porque essa vida, essa forma de enxergar a vida, também tem prazo limitado se você realmente é um crente no Senhor Jesus. Esse jeito como eu e você estamos sujeitos a escolher nas nossas vidas, porque um pastor não é isento dessas propostas, o jeito como nós encaramos a vida e o caráter cristão, ele também pode ser limitado. Você pode escolher viver assim uma semana, um mês, anos, até o momento que Deus quiser apertar o seu coração para que você entenda que caráter cristão envolve sim mansidão e perseguição,
paz e guerra, choro e consolo, humildade, se é que nós queremos herdar a terra e herdar o céu. Primeiro, eu penso as coisas do céu e por isso eu herdo a terra. Primeiro as coisas do futuro e as coisas do presente é Deus quem vai cuidar para cada um de nós. Caráter é o primeiro aspecto de como eu devo proceder. O segundo, nós fizemos menção, é a influência. Olha o que diz o versículo 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Olha só, se nós entendemos o que é o caráter desse cristão, se nós entendemos aquilo que nós podemos buscar, e não é apenas um aspecto, porque alguém pode dizer o seguinte: ah, pastor, mas para mim está tudo bem, porque eu sou manso de espírito, ou eu sou um pacificador. Mas não são coisas isoladas, é um conjunto de atributos que montam o caráter cristão. Então, se você tem problema em ser humilde, é isso que você tem que buscar, para que você não seja, inclusive, orgulhoso em dizer: ah, mas eu sou manso, eu sou pacificador, mas não tem nada de humilde, não chora pelo seu próprio pecado, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se garante em uma das qualidades para dizer que nas outras somos fracos e por isso vivemos de qualquer jeito. Cuidado. Se isso faz parte então do nosso caráter, então de forma alguma podemos nos esquecer que existe um motivo para que esse caráter alcance a sociedade, seja modelo. Porque nós temos que ser sal e temperar, temos que ser luz para direcionar a sociedade. Olha só, quando nós lemos no Antigo Testamento que nós seremos cabeça e não cauda, nada tem a ver com recurso financeiro ou com bens materiais. Tem a ver com o fato de que vocês, o povo no Antigo Testamento, nós, os cristãos de hoje, temos a solução, temos o método da vida, o método pelo qual a vida vale a pena ser vivida. Por isso vocês são cabeça e não cauda. Por isso os povos vão olhar para vocês e vão aprender com vocês qual é o modelo. Qual é o modelo de família? Qual é o modelo de tato e trato com o próximo? Qual é o modelo de misericórdia? Qual é o modelo de mansidão? O que é um pronunciamento que realmente seja relevante como cristãos? Se isso fizer parte das nossas vidas, então o texto que nós lemos, do versículo 13 até o versículo 16, então está sendo cumprido realmente. Nós somos sal, somos luz do mundo. Nós conseguimos perceber que Cristo está usando elementos muito simples. Qualquer pessoa pobre poderia ter acesso à luz do sol, poderia ter acesso ao sal para temperar. Então não é algo inalcançável. Ah, pastor, isso é muito bonito, mas eu não consigo fazer. Consegue. Jesus estava falando isso para pessoas muito simples e ele está usando elementos simples. E não são só elementos simples, mas são elementos indispensáveis. Ninguém que cozinha sem sal. Seja ele quaisquer que sejam. Hoje tem vários tipos de sal, mas precisa.
Ninguém vive hoje à luz do dia, tentando fechar e querer viver numa caverna, num escuro. Então, além de serem coisas simples, são coisas indispensáveis. A nossa influência é algo altamente necessária se quisermos mudar a nossa sociedade. Se nós quisermos fazer diferença no mundo, primeiro temos que ser diferentes em nós mesmos. Primeiro nós temos que ser parecidos com o caráter de Cristo. Primeiro nós temos que entender o que é esse caráter e depois nós sairemos para influenciar a sociedade. Não é para qualquer um. Um jovem imaturo pode ter uma vida cristã muito bem adequada enquanto está na casa dos seus pais, enquanto tem uma igreja próxima, mas se perder quando ele sai para a universidade, se perder em meio às festas, se convencer que a vida que vale a pena ser vivida nada tem a ver com os ensinos da Bíblia. E esse é um problema, porque a perspectiva mudou. E quando essa perspectiva muda, nós entristecemos o Espírito Santo do Senhor. E não é Deus que se distancia de nós, somos nós que damos um passo para trás para nos distanciarmos do Senhor. Então, esse sal e essa luz, além de serem simples e serem indispensáveis, ele também tem uma função específica: temperar, clarear ou esclarecer. Quando nós estamos com problemas para resolver, ligamos para um amigo e dizemos: olha, eu estou com tal problema, me dá uma luz aqui, eu queria enxergar de uma outra forma, me dá uma luz, por favor. Essa é a ideia. Com um caráter cristão correto, sendo sal e luz, as pessoas verão em nós a solução para os problemas dela. Não são só soluções do presente, mas são soluções que transformam a eternidade dessas pessoas. Porque nós temos a Cristo, elas não. E nós podemos apresentar o Evangelho, o qual a Bíblia diz que essas pessoas não sabem nem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Por isso, se eu estou pensando em como eu devo proceder como cristão, eu tenho que primeiro entender que eu tenho que ter maturidade, caráter. Eu tenho que entender qual é a minha missão: influenciar o mundo com os valores da Bíblia, com os valores de família, com os valores das relações entre as pessoas, com as relações das pessoas com a autoridade. Porque a Bíblia me dá essa orientação. E terceiro, se por um lado eu tenho caráter, tenho a influência, eu também tenho que entender o que é a justiça. O que é a justiça? Veja Mateus capítulo 5, nós vamos ler do versículo 17 ao 20, para entender o que realmente é a justiça a partir da Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 17 diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que Cristo está escrevendo aqui no versículo 17
do 17 ao 20, é como se nós tivéssemos uma foto no celular, mas a foto parecesse muito distante e de repente você quisesse ver os detalhes das pessoas que estão nessa foto, os detalhes de um objeto que está ali naquela foto. Então, o que nós acabamos de ler é a foto que está distante. E o que corre aqui do versículo 21 até o versículo 48 é como se Cristo abrisse aquela foto no celular e pudesse ver, e pudéssemos ver mais detalhes. Porque o que Jesus está dizendo aqui é que ele veio cumprir a lei e a lei não pode ser abolida, ela precisa estar presente nas nossas vidas, mas agora ele vai dar a direção certa. E por isso, Cristo está dizendo que nenhum tio ou nenhum Y, nenhum sinal mínimo que seja, ou um iota, como diz o hebraico, nenhum sinal mínimo pode sair da palavra de Deus. Então, o que ele quer ensinar, na verdade, aqui? Ele quer ensinar que existe uma relação entre Cristo e a lei. Cristo, ele não veio criar uma outra religião. Ele veio explicar tudo aquilo que já estava acontecendo no Antigo Testamento. Então, Cristo e a lei são sinônimos de graça de Deus para conosco. Mas as pessoas não conseguiam entender. As pessoas achavam que era só meramente um conjunto de regras, e que cumprindo aquelas regras, elas alcançariam a graça e a misericórdia de Deus e assim seriam salvas. E o que a Bíblia está dizendo é que todos os que foram salvos, olhe lá Hebreus capítulo 11, todos os que foram salvos através da fé. Foram salvos a partir do desafio de amar ao Senhor, na expectativa de que Ele enviaria um rei, na expectativa de que Ele enviaria um sumo sacerdote, na expectativa de que Ele enviaria o profeta dos profetas. Se as pessoas no Antigo Testamento vivessem desse jeito, elas seriam salvas. Como elas viveriam? Aí nós temos a lei. Não mate, não roube, ame o Senhor teu Deus, não crie para você ídolos. Esse é o método pelo qual eu devo viver, a forma pela qual eu devo viver. E isso teria que moldar o caráter cristão. Então, Cristo e a lei estão diretamente ligados. A lei promove um ensino, um método para viver. E a profecia fazia referência ao próprio Cristo. O Antigo Testamento, então, promove essas duas coisas na minha vida a partir de um relacionamento com Cristo e a lei. Mas não é só isso, porque eu preciso olhar a justiça do reino como os cristãos, a relação entre os cristãos e a lei também, onde nós temos a missão de ensinar. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Aquele, pois, que violar, versículo 19, violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Nós temos a responsabilidade de promover a justiça do reino, sem negociar nenhum dos valores, sem retirar nenhum dos valores. E não é só isso, eu tenho que entender que isso é uma missão e uma responsabilidade minha. Se eu tenho caráter mudado, se eu entendo que eu preciso ter uma missão de influência, então também tenho a responsabilidade de ensinar o que é a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela parte da lei, mas ela não é só a lei. Porque senão poderíamos olhar para nós mesmos e falar, eu mereço o céu, nós merecemos o céu, porque eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nada de errado. Enquanto a Bíblia está dizendo que estar no céu é graça vinda do Senhor. Mas o método
pelo qual eu vou viver é o método de compromisso e responsabilidade. É o método de eu preciso ensinar, formar discípulos. E eu preciso entender que eu sou responsável por esse ensino. E não posso deixar nada escapar. Eu não posso negociar valores do reino, porque um amigo está metido com o pecado, e por isso, mas ele é meu amigo, eu não posso fazer nada, eu não quero entrar nessa seara, não quero arrumar confusão com ele, Deus irá falar o coração dele. Não, Deus está falando ao seu coração, para que você alerte essa pessoa, para que você caminhe mais 1 quilômetro com ela, para ensiná-la. Simples assim. A Bíblia diz que quando eu faço isso, quando eu não negocio, quando eu fico com os olhos voltados para o ensino das Escrituras, a Bíblia diz que eu serei um dos maiores no reino dos céus. Serei assim. Depois disso, depois do que a Bíblia nos promove aqui, então todo o restante do Antigo Testamento é uma reavaliação da lei. Porque Cristo vai falar que a lei diz que aquele que mata, aquele que é homicida, ele pagará um preço alto. E aí Jesus vem e diz o seguinte: não é aquele que mata, mas aquele que deseja algo na sua mente, deseja matar em seu coração, esse já cometeu homicídio. Aquele que pensa em coabitar com a mulher do próximo, esse já cometeu adultério. Consegue entender? As pessoas fora têm o costume de achar assim: não, Jesus é um Deus bonzinho, Jesus ele veio para pregar o amor. Cuidado, cuidado. Cristo é o mesmo Deus que conhece e sonda os nossos corações. O mesmo. E eu preciso entender que coisas que se passam na minha mente e no meu coração promovem pecado também. É claro que o resultado, as consequências são diferentes. Eu ter o desejo de matar alguém e outra pessoa matar alguém tem consequências diferentes. Aquela será presa. Aquele que estava só pensando não será preso. Mas os dois cometeram pecado. Os resultados, as punições serão diferentes. Mas os dois cometeram pecado. Leia o Sermão do Monte, semanalmente. Tire um tempo para fazer sua devocional em cima desse texto em que Jesus proclama aqui em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Tivemos apenas uma introdução, base, para aprendermos mais do Senhor, de como nós devemos proceder. Caráter, influência e justiça. Continue lendo. Aprenda sobre esses ensinos, para que erremos menos diante do Senhor e dessa forma possamos agradar e perceber quantas coisas o Senhor tem dado a cada um de nós. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor possa promover paz e que o seu domingo seja um domingo realmente diante do Senhor. Eu quero orar com você nesse instante. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos realmente dedicar as nossas vidas a Ti. E que bom que existe uma orientação prática para nós na Tua Palavra. Orientação para que o nosso caráter seja mudado, para que sejamos influentes no mundo aí fora e para que promovamos, para que declaremos o Teu reino de justiça. Em nome de Jesus, continua falando conosco durante todo esse domingo. Te pedimos no nome do Teu Filho. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deixa eu lembrá-los do recado. Nós voltaríamos